Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para dar continuidade às nossas reflexões de hoje. E hoje, a nossa reflexão é em cima do nosso Evangelho, o Evangelho de Mateus. Vamos ver o que Jesus nos ensina hoje, né? O que traz para a nossa vida hoje. Ainda é cedinho, 7 horas da manhã, acabei de chegar do trabalho, mas a gente vai meditar logo antes que o barulho comece por aqui. Então, pessoal, hoje o evangelho ele vai estar no livro de Mateus, né? No livro de Mateus, no capítulo 6, aqui, no versículo do 7 ao 15, aqui do 7 ao 15. E a palavra de Deus nos diz: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, hoje Jesus vem nos ensinar a orar, né? Vem nos ensinar a orar. Quantas pessoas dizem ou acham que não sabem orar, né? Muitas vezes a gente pergunta, principalmente pessoas que não têm muita intimidade com oração, com igreja, muitas vezes ficam um pouco acanhado de orar, não sabe como falar com Jesus. Muitos já acham que tem que falar com palavras bonitas, com português expressivo, né? Já outros acham que tem que falar gritando, né? Aquela zoada na vida, aquela zoada no mundo, como se Jesus ele fosse moco. Já outros não têm as palavras, não conseguem, não saem as palavras da sua boca, né? Então, existem várias pessoas que não sabem orar. E Jesus hoje ele vem com esse evangelho nos mostrar que orar é a coisa mais simples que existe. Mais simples. Não existe aprendizado para uma oração. É melhor a oração que sai do seu coração, com poucas palavras, mas de verdade, do que uma oração gritando, fazendo zoada no mundo todinho. E dentro do seu coração não é verdadeira, né? Então Jesus vem nos ensinar com o Pai Nosso. Ele deixou a oração do Pai Nosso. Mas antes da gente falar sobre o Pai Nosso, a gente vai falar sobre essa realidade, né? Nós não precisamos orar fazendo aquela zoada, aquela aberração, porque Jesus, a palavra diz aqui, que Jesus conhece o nosso coração. Antes mesmo que a gente peça aquilo que a gente quer, que a gente deseja, Ele já sabe. Antes que a gente abra a nossa boca, Ele já sabe. Quando está passando no nosso pensamento, Ele já sabe. Claro que a gente é apressado. Então a gente insiste na oração em cima daquele problema, em cima daquilo que a gente almeja. Mas não há necessidade. Lendo essa passagem, lendo esse evangelho, a gente percebe que não há necessidade da gente insistir em pedir nada a Deus. Porque Ele sabe do nosso coração, Ele sabe do nosso desejo, Ele sabe da nossa verdade. Ele sabe que o nosso coração
ele é limpo. Quando ele é limpo, né? Que ele não é falso, ele não está pedindo aquilo ali para prejudicar o outro. Ele tá pedindo aquilo ali de verdade. Então, ele te concede, mas ele concede se ele permitir. Ele te concede se ele permitir. Se ele vê que aquilo que você está pedindo não é para você, se ele vê que aquilo que você está pedindo vai te prejudicar no futuro, ele não vai te dar. Ele vai te dar algo melhor. Muitas vezes a gente almeja, um exemplo, um emprego, né? A gente deseja muito. Eu desejo muito aquele emprego naquela firma, naquele lugar ali e tal, tal. Você não consegue. Muitas vezes você não consegue. Mas Jesus já tem algo muito melhor para você lá na frente. E você não entende, mas você fica insistindo. Eu não quero, eu quero esse. Eu não quero esse, eu quero esse. E muitas vezes você vai para outro lugar onde você é reconhecido, aonde você vai ser promovido, aonde você vai receber muito mais do que aquele que você almejava ter. Então a gente só tem que entregar na mão de Deus e confiar, porque Ele só vai nos trazer o que for verdadeiro, né? Muitas vezes a gente deseja muito uma pessoa no coração, né? A gente encontra uma pessoa, um príncipe encantado, e a gente deseja muito no coração. Ele sabe do nosso coração, se a gente está mentindo, se a gente quer fazer aquela pessoa sofrer ou se a gente quer fazer aquela pessoa feliz, não é assim? Então não precisa estar insistindo e pedindo e cansando o coração de Jesus com isso. Não precisa. Porque a palavra diz aqui que Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa verdade. Então a gente não precisa estar insistindo, não é? Às vezes você pede muito por uma pessoa que está ali enferma, né? Você tem pena, muitas vezes você até pede que Jesus leve para não ver tanto sofrimento. Mas o que é que acontece? A pessoa passa 10 anos em cima de uma cama e você não entende o porquê. Porque Jesus não permitiu que ela se curasse. Porque Jesus sabe do coração dela, Jesus sabe das coisas que ela já fez na vida. Então aquele tempo de leito ali é um tempo de cura para a alma dela, para poder chegar o determinado momento para ela ser levada, mas ela ser levada dignamente e não da forma em que ela estava. Então assim, é uma coisa que a gente não precisa estar insistindo. Claro que Ele quer que a gente peça, mas a gente peça de forma calma, tranquila e confiante. Não precisa aquela zoada, né? Existe aí lugares que você chega que é uma zoada terrível, né? Eu tenho uma conhecida que ela mora pegada à igreja. É uma zoada que ela não consegue dormir. Já foi denunciado, já foi tudo, mas nada se resolve. Não há necessidade para isso. Um louvor, a gente canta na igreja, claro, tem que ser um louvor, é um louvor, mas uma oração, ela é muito simples. Ela é muito simples. Então, não fique triste quando você pedir algo a Deus que esteja demorando ou que você não receba, você receba diferente. Receba com todo carinho, com todo amor, com todo agradecimento, porque aquilo ali é o que era para você, não é? É o que era para. Muitas vezes a gente insiste em algo e no final a gente vai sofrer, não é assim? Às vezes a gente quer porque quer aquilo ali, a gente tem por nossa força, porque a gente insiste, e muitas vezes, né, se for relacionado a pessoas, o outro lado fica tão assim que cede, mas vai te fazer sofrer do começo até o fim. E quando você falar alguma coisa, vai dizer: não foi eu que insisti, foi você que insistiu, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Outra coisa, um trabalho, não insista em pedir. Deseje no seu coração aquilo ali, mas se Jesus não permitiu, não deu, se outra pessoa entrou no seu lugar, porque não era para você, com certeza Jesus vai.
Continue orando com a sua verdade dentro do seu coração. Jesus sabe que você tinha toda boa intenção com aquele emprego, Jesus sabe que você tinha toda uma boa intenção com aquela pessoa. Jesus sabe que você tinha um coração voltado a pedir por aquela doença daquela pessoa que estava ali, né? Mas só Ele sabe, né? Só Ele sabe a hora que a coisa vai acontecer da forma dele e a gente precisa aceitar, né? E aí Ele nos mostra uma forma simples de orar, que é o Pai Nosso, né? Só que muitas vezes o Pai Nosso é uma oração universal, escrita, tirada da boca de Jesus, é isso. Toda oração que a gente faz, no final a gente tem que finalizar com o Pai Nosso. Todo agradecimento a gente tem que terminar com o Pai Nosso. Nós católicos costumamos terminar com o Pai Nosso e com a Ave Maria, né? Com a Ave Maria e o Santo Anjo. Mas se a gente for prestar bem atenção na oração do Pai Nosso, muitas vezes a gente está se condenando, a gente está orando algo que a gente não faz, né? A gente não faz aquilo que o Pai Nosso, aquilo que a gente ora, a gente não cumpre com Jesus aquilo que a gente ora, né? A gente leva isso na brincadeira, né? Porque veja, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente começa a elevar a Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. A gente começa a pedir o reino de Deus. A gente começa a almejar, desejar dentro do Pai Nosso a vida eterna, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. É como eu falava agora, né? Que nossa oração ela seja feita de forma que a vontade de Deus prevaleça. Não é a minha, né? Por quê? Porque Ele sabe das minhas intenções. Ele também sabe da intenção da outra pessoa, não é? Às vezes você está pedindo perigo para a sua vida. A gente não sabe, porque a gente não vê o aparente, né? A gente vê o aparente e Jesus vê o quê? O oculto. Então a gente não conhece. A gente não sabe o porquê aquela pessoa está numa cama doente. A gente não sabe quem é aquela pessoa que está ali do outro lado, que está almejando você viver uma vida com ela. Você não sabe. Muitas vezes, o objetivo da pessoa não é o seu. E a coisa nunca acontece, não é? Você pode desejar, você pode ter tido, olha, revelações. Jesus pode ter te revelado as coisas. Talvez por isso você insista tanto com tal coisa. Houve revelações, houve tudo e nada acontece. Não acontece, não aconteceu, não houve resposta. Então, se não houve, talvez é a resposta da pessoa. A pessoa não quer, a pessoa não está aberto àquilo ali. Então, nunca vai acontecer, não é? Então, o que é que você tem que fazer? Seguir a vida. A vida tem que seguir. E com certeza, se for, um dia haverá resposta, não é assim? Um dia vai haver resposta. Mas o outro lado precisa querer. Jesus jamais bate na porta do coração de alguém e empurra ninguém lá dentro, né? A pessoa precisa desejar, precisa querer, precisa se esforçar, não é assim? A mesma coisa é uma pessoa acamada, uma pessoa doente. Você pede, 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 mas a pessoa não pede. Você pede, 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 mas a pessoa não muda o coração. Está ali em cima da cama sofrendo, se defiando, mas não muda o coração. Não perdoa, não pede perdão, não perdoa, não é assim? Está ali com o coração chagado, coração pedrado de ódio, de raiva, e ainda diz, eu morro, mas eu não perdoo. Aí você está do outro lado pedindo pela pessoa, mas Jesus sabe como é que eu vou curar uma criatura dessa? Porque a palavra mesmo diz que existem curas que são realizadas pelo perdão que a pessoa der. Às vezes a pessoa não dá o perdão, mas quando dá, se cura. Isso é bíblico. A gente vê nos milagres que acontece.
né? Muitos milagres que acontecem. Quando Jesus fala, vai, o teu pecado te salvou, né? Os teus pecados estão perdoados. É sinal de que aquela pessoa se arrependeu de algo que fez. E a cura veio, né? É mais ou menos assim. Aí você está pedindo a uma pessoa, você está pedindo por aquela pessoa que está ali acamado, e de repente a pessoa não melhora, não acontece nada, né? Por quê? Porque o coração da pessoa é duro, né? E você está ali insistindo e você não vê realidade. Muitas vezes você até culpa Deus. Você até culpa Deus. Não, Senhor, eu peço, eu rezo, eu oro. E a pessoa não cura, a pessoa não sai daquele quadro de doença. Mas é a pessoa que não se abre, né? E Jesus vem dizer, vem nos ensinar a orar. A gente tem que orar, mas a gente não tem que insistir. Porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe da nossa intenção. Então, se a sua intenção ela é boa, Ele vai te dar o que é melhor. Olha, a palavra diz, você comerá o melhor dessa terra. Nesta terra, não é quando você morrer, é nesta terra. Se assim você andar, proceder da forma que o Senhor, que agrada o coração de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, isso significa que você não vai comer caviar, não quer geralmente dizer comida em si, mas você vai ter tudo o que você quer, tudo o que você sonha, né? Principalmente se você almeja o essencial, né? Você vai ter sim, mas Ele sabe aonde é que está o seu essencial, entendeu? E aí muitas vezes a gente não faz o que o Pai Nosso fala aqui. A gente nos condena quando a gente reza o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele pede que o nosso pão, né, não falte na nossa mesa. A gente também pede que o nosso pão espiritual também não nos falte, que é a Santa Eucaristia. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aonde é que a gente perdoa as pessoas? A gente não perdoa, né? A gente não perdoa. É muito difícil perdoar e a gente não perdoa. Você precisa encontrar Jesus na sua vida para você aprender a dar o perdão. E a gente reza. Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-me, Senhor, de todo mal. Amém. Então, gente, a gente tem que refletir naquilo que a gente pede a Deus. A gente tem que refletir em cima do Pai Nosso. A gente reza como se fosse uma oração banal, uma oração qualquer, e a gente precisa cumprir o que o Pai Nosso nos pede aqui. A gente pede que Jesus nos perdoe, assim como a gente perdoa as pessoas, a gente não perdoa as pessoas. A gente precisa trabalhar isso em nós, o perdão, porque a gente pede direto no Pai Nosso isso aqui. E a oração do Pai Nosso é uma oração verdadeira, com poucas palavras, mas que foram ensinadas por Jesus, né? Muitas vezes alguém diz assim, eu chego na igreja tão atribulado que eu não tenho o que falar com Jesus, eu só choro. As suas lágrimas valem mais do que qualquer oração que você possa imaginar. Eu não conto as vezes que eu cheguei na igreja e só chorei. Eu não conto as vezes. Na minha vida de tribulação, há 20 anos atrás, eu não conto as vezes. Eu não conto as vezes que eu ia à missa de cura e libertação e só chorava. Porque eu não tinha o que falar. Eu não tinha o que pedir mais. Porque eu já tinha pedido muito. E eu posso falar para vocês uma coisa. Foi a melhor oração que eu tive na minha vida. Não foi a oração em línguas, não foi o orar ali na hora do louvor, quando eu participava da igreja, mas
foram as orações das lágrimas. Essas me trouxeram muita coisa, muita paz, muita tranquilidade. Então, assim, não se acanhe quando você... Eu vou à igreja, mas eu não tenho o que falar para Jesus. Vá lá e chore. Se ajoelhe e só chore. Porque o que está ali, fazendo com que você chore dentro do seu coração, Jesus está vendo. Ele está contemplando. E pode ter certeza que cada lágrima que cai do seu rosto, do seu olhar, do seu coração, Ele está acolhendo cada uma. Ele está colocando cada uma na palma da sua mão. E um dia vai transformar em chuva de bênção na sua vida. Você vai chegar a um patamar da sua vida que você não imaginava, né? Você não imaginava. Hoje eu posso contemplar tudo isso. Então, levou tempo, Maria? Levou muito tempo. Levou muito tempo. 20 anos. Mas não foi em vão. Muitas vezes eu olhei para trás e dizia assim, eu perdi muito tempo na igreja. Já abri a boca para falar, perdi muito tempo na igreja porque nada acontece, né? Mas também foi 20 anos. Muitas vezes eu disse, eu perdi parte da minha vida para criar as filhas. E, né, em momento de aridez da nossa vida, a gente pensa isso. Parei a minha vida, né? Talvez eu não a tenha de volta. Mas quando é hoje que eu olho para trás, eu digo, eu faria tudo de novo. Eu me privei de casar de novo, de namorar, de colocar pessoas dentro da minha casa porque eu tinha 2 moças, 2 filhas. E eu achava que aquilo ali eu estava atrasando a minha vida, né? Achava eu que eu estava atrasando a minha vida. Muito pelo contrário, eu estava abençoando a minha vida. Mas como que tu diz que tu estava sendo abençoada se tu sofria tanto? Tu acabaste de dizer que chorava tanto. Aquilo ali também foi cura para a minha vida. Aquilo foi ensinamento das coisas erradas que eu fiz lá atrás. Então eu tinha que derramar todas as lágrimas que eu derramei. Né? Mas aqui estou contando vitória. Em todos os sentidos da minha vida, eu conto vitória hoje. Começo pela minha saúde, que é toda a riqueza que eu tenho é a minha saúde, né? Estou aqui, estou bem, né? E pronta para o que virá. Porque a minha missão ela foi cumprida, né? Pensei em momentos de aridez, mas hoje eu vejo que não. Que talvez se eu tivesse trocado tudo isso pelo mundo, minhas filhas estariam aí, tudo estragada pelo mundo. Mas graças a Deus, eu tenho orgulho do tempo que eu passei trabalhando de sábado a sábado, sem parar. Só 15 anos da minha vida eu passei trabalhando sem parar. Sem férias. Eu não podia tirar férias, mesmo porque o meu trabalho na época era de muita responsabilidade, que era lidar com dinheiro grande. Eu era cobradora de uma empresa e eu não podia sair de férias porque eu não podia repassar aquelas cobranças ali para outra pessoa. Então ele comprava as férias, só que o dinheiro das férias era o dinheiro dos livros da escola das meninas. As meninas estudavam particular, né? Eram bolsistas, mas tinham os livros que eram caríssimos. Era caríssimos. Ah, mas tem um pai para dar? Não. O pai não botou a mão para dar uma borracha, né? Pelo menos a primeira, a mais velha, que é hoje, graças a Deus, eu consegui formar em fisioterapeuta. A outra, ele ainda colocou a mão na escola, né?
que era dinheiro, não era bolsista, ele ainda ajudou. Com o tempo as pessoas vão mudando, né? Graças a Deus que mudam. E a velhice vai chegando e a pessoa vai vendo aonde errou e vai consertando. Mas o meu peso maior foi formar essa menina, né? Então hoje todas duas são formadas, graças a Deus. Cada uma está no seu lugar. A solteira ainda mora comigo, mas já tem 20 anos, né? A outra é casada, me deu uma neta linda e está aí exercendo a sua profissão de fisioterapeuta. Um dia eu ainda conto o meu testemunho. Eu estou preparando o meu testemunho para contar, né? Colocar aqui. Vai ser muitos vídeos, porque eu vou começar do começo. A minha vida é uma bênção de Deus. Jesus me amparou desde o ventre da minha genitora, né? Porque a minha mãe, ela faleceu, né? Sou filha de criação de um casal de idosos. Cheguei recém-nascida com 2 dias. E minha mãe conseguiu me criar, mesmo sendo idosa na época. Ela conseguiu me criar, me casar, conhecer a neta, que é a minha primeira filha, ainda conheceu a neta com 5 anos, ainda foi para o aniversário da neta de 5 anos e faleceu com 102 anos. Então, assim, a minha vida sempre foi amparada por Deus. E eu ainda conto meu testemunho aqui para vocês, porque eu preciso contar. O meu testemunho é muita coisa, muita bênção mesmo, que foi acontecendo ao longo do tempo. Houve sofrimento, houve, mas por minha culpa. Todo sofrimento que a gente passa é culpa nossa. Se você começar a deixar de falar da vida dos outros, você começar a cuidar da sua vida, você não desejar o mal a ninguém, você não invejar ninguém, você começar a andar certo com essa palavra aqui, ó. Tu vai ter uma saúde que tu às vezes diz assim, meu Deus, tem alguma coisa estranha comigo, por quê? Porque é nós que fazemos isso, né? Quando a gente tem uma vida desregrada, que vai contra a vontade de Deus, tudo quanto é de coisa ruim nos acontece. E não é Ele que manda, é nós que procuramos aqui na terra, né? Então, aquele sofrimento que eu passei, fui eu que escolhi. Eu escolhi casar errado, né? Então, fiz coisas erradas. Então, eu precisava passar por aquele sofrimento, né? Precisava passar por aquele sofrimento. Mas a vitória sempre chega na nossa vida. Então, não se acanhe. Vamos meditar em cima do Pai Nosso. Prestar atenção naquilo que a gente está rezando. Porque a gente reza de forma errada. A gente reza da forma que Jesus nos ensinou. Mas a gente não cumpre com o que verdadeiramente a gente diz, a gente promete a Deus aqui, que Ele nos perdoe. E no final da leitura você vai ver o que Ele diz aqui, né? Se você não perdoar, o Pai que está no céu não lhe perdoará. Ou seja, você que tem perdão a dar, se você não der, você não será perdoado dos seus pecados quando chegar o dia final, né? O julgamento final, você vai querer o perdão de Deus. Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz lá embaixo na terra. Não vou lhe perdoar. Por quê? Porque você teve a vida inteira no Pai Nosso. No Pai Nosso você rezou a vida inteira errado. O seu orgulho não deixou que você perdoasse fulano. Então a gente tem que deixar o orgulho de lado e perdoar as pessoas que nos magoaram, as pessoas que fizeram mal, né? E seguir de boa, porque a gente só tem bênçãos a ganhar. E quando você for à igreja que você não tiver palavras,
chore, só chore e deixe que Jesus enxugue as suas lágrimas, amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir, né? Vamos ver se ainda dá tempo de fazer mais uma leitura das cartas de São Paulo para vocês. Tchau!